Então, hoje nós vamos ver o tecido cartilaginoso. Cartilagem hialina, cartilagem elástica e fibrocartilagem. São os três tipos de cartilagem. Então, a cartilagem hialina é caracterizada por quê? Pela presença do pericôndrio. Observem a periferia. Eu tenho um tecido conjuntivo denso modelado, circundando a cartilagem. A matriz cartilaginosa é constituída por grupos de condrócitos intercalados por uma matriz. Essa matriz, nós não observamos a presença de fibra colágena do tipo 2, pois ela tem o mesmo índice de refração dos glicosaminoglicanos. Então, nós não observamos a presença de fibras colágenas do tipo 2. Observamos a presença de condrócitos no interior das suas lacunas. O núcleo marca a presença dos condrócitos. Os condroblastos normalmente situam-se na periferia. Vocês se lembram que a camada do pericôndrio é constituída por uma camada fibrosa externa e uma camada mais interna de células condrogênicas. Mas a característica principal é a matriz, em que a fibra colágena tipo 2 não é observada. No maior aumento, observamos o colágeno do tipo 1, formando o pericôndrio, um tecido conjuntivo denso modelado, e a presença da matriz com as lacunas contendo os condrócitos. Então, esses grupos isógenos, que a divisão mitótica ocorre no interior de uma lacuna, começa a se formar um grupamento de condrócitos que irão posteriormente adquirir sua própria lacuna. A matriz intercelular bem nacarada, homogênea, e não dá para perceber a fibra colágena do tipo 2. Já a fibra elástica, numa coloração apropriada, nós podemos observar a cartilagem elástica. Há um predomínio, então, de fibras elásticas na matriz. O pavilhão auricular, a epiglote, nós temos como exemplo a presença da cartilagem elástica. Então, na cartilagem elástica, nós temos os condrócitos no interior da lacuna, enquanto que na matriz a gente observa, numa coloração apropriada, as fibras elásticas. Então, em outra coloração, bem nítida a presença da fibra elástica. Então, ao contrário da cartilagem hialina, que nós não observamos a presença de fibra, na cartilagem elástica, numa coloração apropriada para a fibra elástica, se observa a presença na matriz das fibras elásticas. Elas também possuem o quê? O pericôndrio, na mesma característica, uma camada mais externa fibrosa e uma camada mais interna com células condrogênicas. Observa o condrócito no interior da lacuna, condrócito sempre marcado pela presença do núcleo. Ele se retrai no preparo da lâmina. No maior aumento, o condrócito, ou o núcleo do condrócito no interior da lacuna, e aqui bem nítida a presença de fibras elásticas na matriz intercelular. O pericôndrio aqui bem característico. Por último, nós temos a fibrocartilagem. A fibrocartilagem é uma mistura de tecido conjuntivo denso intercalado com fileiras de condrócitos. Então, normalmente, os discos intervertebrais, nós temos a presença de fibrocartilagem. Uma característica é que a fibrocartilagem não apresenta pericôndrio. Então, essa é uma característica da fibrocartilagem. Ficamos aqui, então, com o tecido cartilaginoso.